Ricardo, se ajeita aí, assim que eu terminar, você... Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo trabalho de Evangelho, Vibrações de Paz. É com muita alegria que a equipe, a casa, recebe sempre vocês aos domingos. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo atendimento quando a gente pede silêncio, concentração. Isso é muito importante. Alguém vindo pela primeira vez? Hoje, a senhora ali vindo pela primeira vez. Mais alguém? Aqui também esse senhor. Sejam bem-vindos, viu? A casa acolhe vocês de braços abertos. Sejam bem-vindos, assim como todos nós, aos domingos, né? E que vocês procurem sempre mentalizar a Jesus, fazer os seus pedidos, assim como todos nós fazemos, né? Para que, na medida do possível, as equipes espirituais que já estão aqui presentes, né? Principalmente as equipes médicas, vão trabalhando em nós e vocês possam também ser atendidos. Amém? Muito obrigado e sejam bem-vindos. Bem, vamos aos nossos avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Não esqueçam de desligar antes do início dos trabalhos. Prato do dia. Hoje nós temos, tomara que ainda tenha na hora da saída, os doces, pudim de leite, quindim e trufa com recheio de brigadeiro. Na hora da saída, quem quiser adquirir, uma pessoa lá fora estará vendendo. No próximo domingo, nós teremos um trabalho especial para apresentar para vocês, nos dois horários, das 8 e esse às 9. É uma peça teatral. Eu não vou dar detalhes, vamos deixar como surpresa para todos vocês. Então, próximo domingo, uma peça com o título Outro Lar. 2 apresentações, às 8 e agora às 9 horas. Livre para o público em geral. Não precisa de ingresso, não precisa nada disso, tá? Livre para todos vocês. Queiram trazer crianças, queiram trazer os vizinhos, os parentes, os conhecidos, aproveitem. Vamos assistir a essa apresentação de cunho evangélico, tá bem? 2 horários, então. Temos a distribuição da cesta básica de Natal. Por favor, quem quiser, puder nos ajudar a adquirir e levar a cesta com todos os ingredientes que já estão ali pregados na cesta. Quem puder nos ajudar com a cesta completa, ótimo. Quem não puder, o que puder nos ajudar, estará muito bem-vindo. Por quê? Porque a casa vai parar a assistência social, vai entrar de férias dezembro, janeiro e fevereiro, e volta somente em março. Precisamos dar um reforço de mais cestas básicas para essas famílias, para que elas não fiquem esses 3 meses sem os alimentos. Por favor, quem puder, nos ajude. Pode levar para casa
quantas cestas quiserem e poder trazer quantos alimentos puderem trazer. Eu não posso trazer todos. Um saquinho de feijão já vai fazer muita diferença. Maiores informações, então, peguem a cesta, levem para casa, junta a família, junta os conhecidos e vamos colocar alimentos para essa família, para essas famílias, tá? Muito bem, vamos então aos trabalhos de hoje. Leitura da mensagem com o Ricardo, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial com o Rubens. Vibrações gerais, prece de encerramento, vibrações da água com a Elaine. Hoje a palestra tem o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9, a caridade moral e a caridade material. Quem fará por nós é a trabalhadora da casa, a nossa amiga Vilma Sancho. Um bom dia também a todos vocês que nos acompanham pelas mídias digitais. Vocês também recebam todas as bênçãos desse trabalho. Um bom domingo a todos nós e que Jesus continue a nos abençoar. Mensagem do dia. Bom dia. Vida Feliz, Joana de Ângeles. Psicografia de Divaldo Franco. Mensagem número 35. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique a prestar auxílio e serviço à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te excuses a esse serviço de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muita aflição esperando socorro e compreensão. Bom dia a todos. Que Jesus abençoe e ilumine cada um de nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, temos a mensagem desta manhã. Está no capítulo 13. Não saiba vossa mão esquerda o que faz a direita. Instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Dito por Irmã Rosália, em Paris, 1860. Diz ela: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direis mais ainda: não haveria pobreza, porque do supérfluo de muitas mesas, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Que possamos refletir sobre isso. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Um privilégio, nesta manhã tão linda de domingo, termos uma casa de paz e amor para elevar o pensamento até Ti. Façamos isso e possamos aproveitar a presença dos mentores amigos que aqui se encontram e elevar o pensamento a Deus, agradecendo a vida, agradecendo tudo o que temos, agradecendo tudo o que está por vir. Que assim seja. Bom dia a todos, que Jesus os abençoe e oriente as minhas palavras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite dessa equipe maravilhosa que me honrou em estar aqui falando com vocês essa manhã a respeito desse capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que é a caridade moral e a caridade material. Então é uma honra falar sobre esse tema, né, que é de grande responsabilidade e nos remete a grandes reflexões. Inclusive, quando eu estava estudando, parece que vem uns insights, né, acerca da caridade material, da caridade moral, e que como nós devemos, através de atitudes altruístas, praticá-la. Então, ainda é muito difícil para alguns de nós, mas não é por acaso, né, que vem esse tema aqui para nós, que é uma responsabilidade enorme. E como ele tem uma extensão muito grande, evidentemente que não se esgota em uma única palestra, né, porque tem muitas coisas a se falar sobre esse tema tão dignificante, né, que o Evangelho se dedica a falar muito sobre ele. Então, de acordo com a definição do dicionário, caridade é um sentimento ou uma ação altruísta de ajudar alguém sem esperar recompensa. É um notável indicador de elevação moral, além de ser uma das práticas que caracterizam aquela essência boa do ser humano. Porque todos nós temos essa essência. Assim que nós somos criados, Deus colocou essa essência em nosso coração. É uma das qualidades mais defendidas pela maioria das religiões, que a definem como amar a si e amar ao próximo. O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, se dedica a falar enfaticamente acerca desse tema. E no capítulo 15, item 5, Allan Kardec, ele nos diz que todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. No item 6, Paulo de Tarso, ele definiu a verdadeira caridade. Ele deixa implícito que ela é a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciando-a completamente da prestação de serviços aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos de baixa estima, ou de tudo que se referia a atitudes exteriores que não estava envolvido o amor. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo sem segunda intenção. E ele conclui que a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, a partir dessa definição, como entender a caridade? Vamos discorrer um pouquinho sobre ela. É na caridade que nós devemos procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio contra as aflições da vida. Muitas vezes, nós, desejando fazer o bem, tomamos como referência aqueles movimentos de largo porte, nos esquecendo de que as pequenas migalhas que alimentariam a alma e a emoção de infinitas criaturas que estão ao nosso alcance. Esperar por condições para realizar a caridade pode ser visto como invigilância e acomodação. Infelizmente, é o que muitos de nós ainda fazemos, né? Esperar por condições. Então, nós mesmos, às vezes, nos damos desculpas. Eu não consigo ainda praticar a caridade, eu não tenho condições. Eu não tenho ainda uma elevação para levar uma palavra para aquele irmão necessitado. Eu me sinto ainda muito diminuído. E não é assim, né? Muitas pessoas se esquecem que só
se pode ser feliz fazendo os outros felizes. Mas, infelizmente, poucos respeitam, ainda preocupados com a própria vida. E é justamente essa a causa do sofrimento humano. Como ser feliz, né? Se voltando apenas para os interesses individuais. Precisamos trabalhar a doação de coração e entendermos aquele que a recebe. O Evangelho, ele nos ensina a deixar de lado o orgulho e a pensar muito mais nos nossos irmãos necessitados. A caridade, segundo Jesus a entendia, não se restringe à esmola, à doação de bens materiais. Ela alcança também a benevolência no trato com as pessoas, a indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós também precisamos dessa indulgência, e o perdão das ofensas. E tudo isto está diretamente ligado à felicidade que todos nós almejamos. Essa definição, ela se encontra no Livro dos Espíritos, na questão 886. A prática da caridade, ela nos salva das grandes chagas da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Por quê? Ela nos faz deixar de nos centrar em nós mesmos para ir ao encontro do nosso próximo, daquele irmão que esteja necessitando. A caridade, na verdade, meus irmãos, ela nos humaniza, nos faz nos tornarmos seres melhores. Por quê? Ao doar, nós mais recebemos do que damos. E o sentimento que nós sentimos é, assim, inigualável, né? Além de nos salvar de todo o sofrimento originado do nosso próprio ego, faz movimentar o amor para ir de encontro ao outro, lhe dando a importância que nós mesmos também necessitando, né? Infelizmente, o nosso ego, ele se encontra à flor da pele, e nós estamos nos esquecendo de praticar o amor, principalmente conosco mesmo. A caridade é um trabalho espiritual mais eficiente de cura interior, sendo uma bênção para aquele que a realiza, porque ela liga sempre o benfeitor ao necessitado. É sempre possível praticar a caridade, que nada mais é do que fazer o bem de uma forma desinteressada. Lembrando que quanto mais discreta, mais simples, mais despretensiosa, mais pura ela será. E a caridade, ela é uma troca. Também evoluímos como pessoas quando ela está nas raízes da nossa história. A nossa vida, ela passa a ser muito mais iluminada, mais plena, quando a praticamos. E nós nos sentimos muito bem, né? Certamente, todo bem é necessário, mas somente aquele bem que é produzido sem intenções de vantagens pessoais, ocultas ou não, é que pode ser chamado de caridade. E ela é o único bem que pode libertar o homem, como eu já falei, do egoísmo e do orgulho. Mais do que uma ação pontual, a caridade, ela representa um modo de viver, no qual a nossa inspiração é e sempre será Jesus, que não se limitou apenas a recomendar a caridade, mas ele a coloca como uma condição absoluta para a conquista da felicidade futura. É verdade que se pode fazer o bem de várias maneiras. Você pode começar a fazer o bem até por interesse. Às vezes para conquistar determinada coisa, para se dar bem na vida, para conseguir um prestígio social. Nesse caso, você estará fazendo bem, mas ainda não é caridoso. Por quê? Porque esse bem ainda não se caracteriza como uma verdadeira caridade. A felicidade e a paz da criatura humana deve ser a meta e o objetivo de todas as nossas ações. E estudando esse tema, eu me deparei, coincidentemente, né? Mas coincidência não existe, na questão 642 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte:
que nós devemos fazer o bem no limite de nossas forças. Por quê? Nós responderemos por todo o mal que advier daquele bem que nós deixamos de fazer. Olha como isso é profundo, né? E é uma reflexão que nós devemos levar conosco. Então, amemos-nos uns aos outros e fazemos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. É imperioso que nós pratiquemos também o alto amor para conosco mesmo. Então, isso nós não devemos ver como egoísmo, mas jamais nos esquecer dos nossos irmãos de caminhada, uma vez que ninguém consegue ser feliz sozinho, porque nós vivemos numa sociedade, né? Então, nós dependemos ainda uns dos outros. E a caridade, ela pode ser material e espiritual no seu aspecto mais enobrecedor de natureza moral. Bem orientada, nós sabemos que ela socorre a fome, a sede, a nudez, a enfermidade. Mas também ela ilumina o desconforto moral e o abandono afetivo, sem olvidar a iluminação das consciências. Desculpa esse calor, né? A caridade material, nós sabemos que ela está relacionada ao mundo físico. Ela deve ser exercida sim, mas sempre com total desprendimento e amor, ou seja, sem nenhum interesse pessoal. Já a caridade moral, ela é mais intensa, mais abrangente, carecendo de maior empenho daqueles que a praticam. Ela nada custa financeiramente falando, mas ela exige muito de nós. Por quê? Ela exige que nós tenhamos um amadurecimento mais apurado, uma visão real da vida bem mais profunda e estruturada. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de como nós podemos praticar a caridade moral. Então, quando suportamos com equilíbrio uns aos outros, tendo a consciência de que ninguém é igual a ninguém. Então, nós não podemos moldar o outro como nós. Quando sabemos silenciar os nossos lábios para ouvir alguém que deseja desabafar os seus infortúnios. Quando convivemos com um familiar doente ou de difícil trato que nos exige mais atenção e cuidado, sem lamentações e sem revoltas. Quando cuidamos de um filho problemático, deslocado do contexto do restante da família, amando e aceitando exatamente como ele é, e aguardando com fé e paciência a sua devida adequação, né? Nós também praticamos a caridade moral quando nós temos a força, a resignação de caminharmos com um cônjuge, às vezes desequilibrado, muitas vezes atolado em viciações, futilidades, sem qualquer sinal de que ele queira se melhorar. Nós também praticamos a caridade moral quando nós doamos o nosso tempo, as nossas preocupações, os nossos interesses em ideais de nobreza, visando a prestar serviços em prol da construção de um mundo melhor, mais solidário, mais equilibrado, para nós mesmos no futuro. E nós também praticamos a caridade moral quando nós esquecemos da nossa dor para cuidar da dor do nosso próximo. Então, o amor e a caridade são um complemento, meus irmãos, da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nós queríamos que nos fosse feito, todo o bem que nos seja possível. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como verdadeiros irmãos. E nós podemos praticar a caridade de muitas formas, como nos diz o Evangelho. A caridade por pensamentos, desejando sempre as bênçãos de Deus ao nosso próximo, mas sobretudo aqueles que nos perseguem. Essa é uma das caridades bem meritórias. Emitir ondas mentais de prece, de perdão, de amor. Também saber silenciar diante de uma ofensa, também é uma forma de caridade.
Caridade por palavras, dirigindo palavras de consolo, palavras esclarecedoras, edificantes, de afetuosidade, de esperança. Lembremos que uma palavra de conforto, aquele que se encontra desvalido e entregue ao desespero, ela é tão caridosa quanto oferecermos um prato de comida àquele que tem fome. Caridade por ações, ofertar uma esmola, procurando não ferir os interesses daquele que pede e recebe. Ofertar um aperto de mão, um abraço, um carinho, visitar um doente que se encontra enfermo, hospitalizado, acamado, levando sempre a ele palavras de ânimo, de encorajamento, de paciência, de fé. A nossa maneira também de proceder para com aqueles que não pensam como nós, sem investir contra as suas convicções, também é uma forma de caridade. E também nós temos a caridade pelo exemplo, que é uma das caridades maiores, né? Porque Jesus, ele nos disse, ame o próximo como a si mesmo. Então, primeiro, é necessário se amar, cuidar do nosso coração, cuidar do nosso espírito. E tendo a consciência de que ninguém tem responsabilidade pela consciência do outro. Caridade é o que emana de você, pois o exemplo, ele contagia. Por isso que é uma das caridades maiores, né, do nosso planeta. E a caridade dentro de casa, hein? Essa é a garantia de paz no lar. Embora ainda seja muito difícil para muitos de nós, né? Porque há pessoas que são um poço de ternura dentro do lar, fora do lar, né? E dentro são verdadeiros opressores, aqueles tiranos, né? Então, antes de nos fazermos temidos, é melhor que sejamos amados, queridos e principalmente respeitados. Nos lembrando que o lar é um instituto sagrado, o primeiro posto de trabalho confiado a nós por Deus. Então, no lar é que nós temos a oportunidade de praticar, primeiramente, todos os tipos de caridade, seja por palavras, por ações, por pensamentos e principalmente pelos exemplos. Muitas vezes nós somos capazes de ajudar um vizinho que está passando por uma dificuldade, mas ignoramos de dar essa mesma ajuda a um familiar dentro do nosso lar, ou seja, o nosso próximo mais próximo. Antes, é importante, né, a gente praticar a caridade sempre, seja ela material ou moral. Por quê? Ao plantarmos essas coisas boas, elas vão retornar para nós em forma de bênçãos, como nos dizia Francisco de Assis. É dando que se recebe. E quando trabalhamos em nós a caridade junto àqueles que sofrem, nós estamos, na verdade, em contato com a dor do outro. Isso é o quê? É empatia, nos colocar no lugar do outro. E analisarmos se teríamos a mesma força, a mesma coragem de passar por aquela dor, por aquela provação. Infelizmente, a falta de empatia pelo próximo nos dias de hoje é visível, né? E muitas pessoas, a gente repara, que são hostilizadas pela sua classe social, pela cor da pele, opção religiosa, política, sexual. E lembremos-nos sempre que sem amor, nada daquilo que nós fazemos tem valor. Essa é uma frase que deve ficar gravada nos nossos corações, né? Jamais menospreze a dor que não dói em você. Cada um sabe o que carrega. E não é porque você não vê a dor do outro que ela não existe. Então, nós devemos nos colocar mais no lugar do outro e nos perguntarmos, e se fosse comigo? Temos que trabalhar em nós a lei de ação e reação. Quando nós fazemos a caridade, com certeza estamos plantando mais amor para nós mesmos no futuro. Edgar Armond, ele já nos dizia que o verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não apenas dá o que sobra, mas divide o que tem.
E o apóstolo Paulo, ele denominou a caridade como a maior das virtudes, especialmente com referência à fé e à esperança. Por quê? Porque a caridade, ela as engloba no sublime propósito. Este é o maior desafio a ser vencido para valer a encarnação. Jesus, ele disse que o Filho do Homem, ele não veio à Terra para ser servido, mas para servir. E nós também estamos aqui para servir. Não nos esqueçamos disso. Caridade é amor, e amor é a divina presença dentro de cada um de nós. Emmanuel, ele nos diz que a verdadeira caridade não consiste em dar do que se tem, mas em dar do que se é. Recordemos-nos que sozinho Jesus deu mais de si para a evolução da humanidade do que vários milionários juntos da história deram. E Deus, ele criou a todos nós a sua imagem e semelhança. E nós somente poderemos sentir o verdadeiro sentimento de caridade quando nós tivermos consciência de nós mesmos. Ou seja, é aquela frase do filósofo Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Quando passarmos a identificar em nós e nos outros a mesma essência com a qual nós somos criados, aí sim nós seremos capazes de discernir o que vem a ser a verdadeira caridade. Por quê? Como nós vamos nos entregar ao nosso próximo se nós ainda estamos sofrendo com as duras batalhas do nosso próprio aperfeiçoamento? Como tecer o manto sagrado da amizade com os outros, se ainda nós não aprendemos com desvelo a ter uma afetuosidade para com as nossas próprias carências e falhas? O Evangelho, ele nos traz vários exemplos acerca da prática da caridade, como a parábola do bom samaritano, né? Então, ame o seu próximo como a si mesmo. E tem uma frase muito bonita que tem no livro Renovando Atitudes, do Hamed, que ele nos diz: olhar os outros com os olhos do amor, assim como devemos olhar a nós mesmos, é a grande proposta da caridade. É por isso que nós ainda precisamos dos ensinamentos de Jesus, que nos convida diuturnamente à terapia da renovação espiritual. Então, meus irmãos, que hoje e sempre a nossa existência esteja a serviço do bem maior, abraçando a nossa missão como tarefeiros do nosso Mestre Jesus. Esse é o convite que ele nos traz. E que ele, na sua infinita bondade, misericórdia, amor e justiça, nos abençoe. Gratidão a todos. Obrigada, Mônica, pela palestra. Que possamos, então, levar esta reflexão para a nossa semana. Quais são as oportunidades que nós temos? E, às vezes, pensamos que precisamos desse recurso material. Mas o principal a gente já tem dentro da gente, que é a essência do amor. Nesses instantes, então, onde durante a palestra, a espiritualidade nos preparou para a continuidade do tratamento, que é o passe. Os médiuns, então, iniciou o passe. E todos nós precisamos contribuir com este momento,
Então se coloque numa postura confortável no banco. E agora, se abra para esta vibração, no sentido de conectar com a tua essência, de conectar com as tuas virtudes e com a tua necessidade. Respire profundamente. Quando respiramos de forma consciente, vamos trazendo mais oxigênio para as nossas células. Vamos proporcionando um estado mental mais tranquilo. Isso favorece muito este momento do passe. Respire suavemente, para que esta energia que vai percorrer todos os seus centros de força, que são aqueles centros onde a espiritualidade consegue atuar de forma mais direta, para o nosso equilíbrio. O passe inicia no alto da cabeça e vai passando e percorrendo todos os nossos centros de força. O frontal, o laríngeo, o cardíaco, toda a parte digestiva, o gástrico, o esplênico, toda a parte das vias urinárias, os nossos rins, as nossas pernas. Cada um desses centros de força vai sendo reativado para que tenhamos uma condição mais saudável. Decidimos na manhã de hoje cuidar das nossas energias, do nosso equilíbrio espiritual, emocional e físico. Dentro de uma casa de oração, onde desligamos das preocupações, que muitas vezes são o motivo de estarmos aqui. Alguns são guiados pela curiosidade, outros pelo amor. Seja qual for os motivos, os nossos irmãos espirituais, a equipe do Paz e Amor, acolhe a todos nós. E quando somos acolhidos, nos sentimos ainda mais pertencentes deste momento. Buscamos ao longo da vida os nossos porquês. Entender por que estamos aqui. Porque nos relacionamos com determinadas pessoas. O porquê das dores. O porquê das perdas. O porquê do sofrimento. Mas dificilmente paramos para cuidar de nós, para agradecer pela vida que é uma escola. Dificilmente
paramos para observar o que já temos. Os recursos materiais, a inteligência, o bom senso e tantas outras virtudes que nos tornam humanos. Que então nessa manhã busquemos menos os porquês, possamos focar em agradecer. Recebemos conhecimento através de uma palestra nessa manhã. Dormimos sobre um teto que nos acolheu com alimento, com água, tão importante para a vida. Temos lá um lar, uma família. Temos, muitos de nós, a condição do trabalho, dos amigos. E nessa balança, percebemos que temos muito mais a agradecer do que reclamar. Somos então privilegiados. Sem contar com a nossa família, a grande família espiritual, que uns chamam de mentores, outros de anjo da guarda, que nos acompanham. E nunca estamos sozinhos. Essa balança é muito recheada das coisas boas. Que sejamos então sempre merecedores dessa dádiva, que é a vida. Reclame menos, agradeça mais. Veja o lado bom da vida, das pessoas e das situações. É simples. É como virássemos uma chavinha e teremos um outro espectro da vida. Essa casa nos proporciona isso. Lembrarmos por que estamos aqui. Porque vivemos essa vida. Essa casa nos proporciona a oportunidade da caridade, do amor ao próximo. Aqui dentro dessas paredes, nos sentimos mais protegidos, mais acolhidos. Ela nos faz lembrar que estar na condição de humano, de encarnado, é só um capítulo da nossa vida. Que sejamos então sempre gratos por essa vida, por este momento. Agradecemos também a Caspage, o Crepade, essas casas que hoje cumprem o seu propósito de acolher, de cuidar dos nossos assistidos. Nesses instantes finais da nossa vibração, os mentores vão até a sua garrafa de água,
para fluidificar. Colocar lá o medicamento que você precisa para a continuidade dos seus tratamentos ao longo da semana. Obrigada, Pai, pela oportunidade de mais um evangelho que nos traz a lucidez, o amor e os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Bom domingo a todos. Agradecemos a presença de todos. Que Jesus continue a abençoar a cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Amor em Jesus.